Graça e paz daquele que vive. Nós estamos aqui no segundo vídeo dessa terra restaurada, a terra que agora ela vai começar a tomar forma, ela vai deixar de ser vazia, o caos vai sumir, as coisas vão acontecendo para que ela se torne perfeita novamente. Um dia ela foi perfeita quando Deus criou ela no seu estado original. Então houve o dilúvio, houve o primeiro dilúvio, que é o dilúvio pelo julgamento de Lúcifer e a dispensação dos anjos caídos. E agora nós estamos falando dessa terra restaurada, pré-diluviana, antes do dilúvio, quando Deus vai começar a reorganizar essa terra. Nós estamos falando das palavras, as palavras-chave que são usadas pelo Espírito Santo, que deu a Moisés para que ele deixasse ali, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor. Então, depois que nós formos falando de todas essas palavras, nós teremos um entendimento melhor a respeito dessa recriação desses 6 dias, no sétimo Deus ter descansado. E hoje eu quero falar dessa palavra tão importante, agora, que é a palavra criar, a palavra bara, criar. Nós falamos no vídeo passado que criar é fazer existir do nada. Não existe nenhuma matéria, não existe nada, então se cria do nada. Esse verbo, o sujeito dele é Deus. Só Deus tem esse poder. As pessoas dizem, o diabo pode criar alguma coisa? O diabo não pode criar, e ninguém pode criar jamais do nada, sem matéria. Só Deus, só Ele é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele detém esse poder de criar nesse sentido de fazer do nada. Então nós vamos pegar agora no texto de Gênesis, nós vamos entender onde Deus usou esse poder dele, de criar do nada, de criar sem ter a matéria-prima existente. Então veja bem que olha só, essa palavra ela está primeiro em Gênesis 1:1, o universo e a terra foi trazida à existência. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus onde Deus habita e os céus da própria terra e a terra. Então ele está falando que ele criou do nada essa terra. E nós falamos muito dessa primeira terra através desse versículo de Gênesis 1, o versículo de Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, 11 ao 19, Jeremias 4, 23 a 26, dentre outros textos que nós usamos para falar de Jó, do capítulo 38, do 4 ao 7. Também falamos de Provérbios, capítulo 8, do 22 ao 31. Nós falamos vários textos dessa terra, e o verbo então é criar. Deus então criou o universo e a terra, tudo que existe. Depois ele vai aparecer de novo em Gênesis 1:21. Deus fazendo os seres marinhos são criados. Então está escrito lá em Gênesis 1:21. Vou ler aqui para você. Gênesis 1:21. Deus criou, olha lá, criou do nada, a palavra, as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme sua espécie, e toda ave de asas conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então está aqui, Deus, essa palavra criar em Gênesis 1:21. Depois essa palavra criar ela vai aparecer em Gênesis 1:27. O homem é criado. Então vamos ler lá Gênesis 1:27. Ele vai estar dizendo assim: criou Deus, esse verbo de novo, criou, passou a existir, não existia, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja que parece 3 vezes, criou Deus,
o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou a segunda vez, macho e fêmea os criou. Então, veja bem que aparece 3 vezes em Gênesis 1, 27, a palavra criar, fazer existir do nada. Então, olha só, essa palavra bara, ou seja, criar, ela é reservada para 3 ocasiões então especiais. É o que nós vamos entender através de Gênesis. São três ocasiões especiais, né? Primeiro, que Deus usou essa palavra para criar a terra, né? Deus criou para criar todas as coisas, a terra, as estrelas. Então Deus usou esse poder de fazer existir do nada. Então todas as coisas vieram a existir através disso. Depois, né, Deus vai usar essa palavra de novo para criar o mundo, a vida no mundo, a vida natural de todas as criaturas viventes. Então, a vida natural de todas as criaturas viventes. Veja que já existia água, então Deus não criou a água agora nos 6 dias, Ele criou a água lá na terra original e agora Ele vai criar a vida de todas as criaturas viventes. Então Deus cria, faz existir. E terceiro, a vida humana. Então o mundo dos animais, o mundo em si e o mundo humano, Deus usou essas 3 vezes essa palavra. E aí você vai pegar também lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, né? O capítulo 1 Moisés está descrevendo os dias e o capítulo 2 são complementos desses 6 dias. Então nós temos que, por exemplo, juntar, colocar, acoplar, encaixar o capítulo 2 nesses 6 dias. Nós vamos fazer isso no decorrer. Ou seja, não são 2 criações, a do capítulo 1 e depois Deus vai criar outras coisas no capítulo 2. Não, Deus criou e Deus fez, Deus criou, fez, formou, haja e produziu nos 6 dias. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 eles se unem para explicar tudo. As pessoas às vezes não entendem isso e pensam, por exemplo, que Deus criou primeiro aqui uma mulher, e aí as pessoas, né, elas usam isso dizendo que Lilith foi criada a primeira mulher de Adão. Até muitos judeus, teólogos, né, satanistas, eles pensam assim. Tem até gente, teólogo, que pensa assim, porque eles pensam que o capítulo 2 ele é separado do capítulo 1, mas o capítulo 2 ele é unido ao 1. Na verdade, a Bíblia não foi escrita em capítulos, então é uma história só, contando. Então nós vamos unir. Aí veja só que essa palavra bara, ela vai aparecer aqui em Gênesis 2, 3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então Deus tanto criou como fez. Ou seja, Deus criou nos 6 dias? Sim. Deus criou do nada? Sim. O que Ele criou? Aqui, ó, a vida natural de todas as criaturas viventes. Ele criou a vida humana, essas 2 coisas. E Ele havia criado a terra e o céu antes. E no versículo 4 vai falar também: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas. Então, as origens. Então, olha só, Moisés está falando lá de Gênesis, agora 1:1, né? Quando as coisas foram criadas do nada, não 6 dias apenas, mas não apenas os 6 dias, porque os 6 dias não é a criação, Deus criou coisas ali, mas é mais a criação. Mas Moisés agora está dizendo: essas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então ela aparece ali para falar da terra original, né, no versículo 4 aqui, e para falar também das coisas que Ele criou, que Ele fez existir do nada nos 6 dias. Então nós vamos indo nesse raciocínio. Essa é a primeira palavra, e você já viu onde ela é aplicada. Então quando você lê o texto agora,
você vai saber que Deus criou, né, o homem, Deus criou os seres marinhos e o universo e a terra no versículo 1. Então nós vamos continuar nesse sentido, graça e paz. E agora nós vamos falar da segunda palavra que Deus usou, que o Espírito Santo deu a Moisés para descrever ali a recriação dos 6 dias. Nós falamos de bara, de criar sem ter matérias-primas, e agora nós vamos falar do fazer, ou seja, fazer é criar por meio de algo já existente. Então esse é o sentido de fazer, criar algo de algo que já existe, criar usando a matéria-prima, usando alguma matéria-prima. Então veja que fazer, há 6 vezes essa palavra fez ou fazer em Gênesis capítulo 1, e tem algumas no capítulo 2, e é isso que nós vamos ver agora, para a gente poder começar a fazer a diferença e começar a ajustar as coisas na nossa cabeça. A primeira menção está aqui, em Gênesis 1:4 diz assim: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então a primeira menção de Deus fazer está aqui em Gênesis 1:4, que Deus fez a separação entre a luz e as trevas, entre dia e noite. Ou seja, Deus não criou isso, Deus havia criado já essa maneira de dividir luz e trevas, dia e noite na primeira terra, na terra original. Então veja que é a primeira. A segunda está aqui, em Gênesis 1:7. Fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão, e assim foi. Então fez Deus a expansão, ou seja, Ele não criou pela primeira vez, Ele simplesmente fez, certo? Ele fez porque já havia sido criado, mas o castigo sobre a terra original, tornando-a caótica, destruiu. Então Deus fez a expansão, e Deus fez a separação de novo entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. Ou seja, a expansão aqui Deus chamou de céus. Veja que não é o mesmo céus de Gênesis 1:1, porque em Gênesis 1:1 são os céus originais, o céu onde Deus habita e os outros céus originais. É que Deus está fazendo, está criando por meio de matéria-prima. A terceira ocorrência nós vamos ver em Gênesis 1:16. Em Gênesis 1:16 diz assim: fez Deus os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E aí no versículo 16 diz: e fez as estrelas. Então a ocorrência aqui de Deus fazendo as estrelas e Deus fazendo os luminares, o sol e a lua. Ou seja, na verdade, o sol e a lua, eles já estavam criados há muito tempo antes dessa terra restaurada, na terra original. Mas devido ao castigo que a terra passou por causa da dispensação dos anjos e dos pré-adâmicos, esses luminares, o sol e a lua, eles se ocultaram. E aí Deus vai fazer agora, ou seja, Deus vai consertar, Deus vai restaurar, Deus vai recriar os 2, o sol e a lua, e Deus fez as estrelas. Isso quer dizer que as estrelas já tinham sido feitas,
Nós vemos isso lá no livro de Jó, no capítulo 38, que quando a terra estava pronta, as estrelas já estavam antes, bem antes, prontas. Então, essa está aqui no versículo 16. Duas vezes a palavra fez. E no versículo 25, no 1:25, diz assim: fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Deus fez, Ele usou matéria-prima da terra para fazer as bestas feras e os gados. A próxima ocorrência nós vamos ver aqui em Gênesis 1:26, que está dizendo assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então disse Deus, façamos o homem. Veja que está no plural, indicando que foi feita uma reunião, né, em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles decidiram fazer o homem. Façamos o homem. Veja que o homem foi criado. Isso quer dizer que Deus fez ali, criou coisas sem usar matéria-prima existente, mas Deus também fez o homem usando matéria-prima existente, ou seja, o pó, porque o homem ele foi tirado do pó da terra, então ele foi feito. Agora o sopro de vida é bara, é criar a partir do nada. Deus estava dando uma vida ali, criando uma vida que nunca havia existido. Então essa junção de criar e fazer, essa junção é a junção que nos fez a humanidade. Deus criou dando sopro, Deus fez tirando da terra. Então nós vemos essas expressões aqui em Gênesis 1:4, 1:7, 1:16, 1:16, né, falando aqui da separação entre águas, da expansão que é os céus, das bestas feras, dos gados. Deus fez as estrelas. Deus fez porque Deus criou muito antes, agora Deus está fazendo, refazendo, reformando, certo? E o homem, Deus fez porque Ele tirou do pó da terra. Agora nós vamos continuar, agora nós vamos ver o capítulo 2, no capítulo 2, né, de Gênesis, no versículo 2 diz assim, e abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Ou seja, nós falamos as coisas que Deus criou, e agora nós estamos falando das coisas que Deus fez. As coisas que Deus criou, Ele partiu do princípio do nada. As coisas que Deus fez, Ele partiu do princípio de alguma coisa existente. Então é isso que está querendo dizer aqui em Gênesis 2:2. Agora no Gênesis 2, eu li o 2:3, agora eu vou ler o 2:2. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que fizera, olha só, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Então veja que Deus está falando aqui a obra que Ele fez no versículo 2. Eu falei aquela hora que era o versículo 2, mas é o 3. Então eu expliquei o 3 primeiro. Agora estou falando do versículo 2. Havendo Deus acabado no sétimo dia sua obra que fizera. Ou seja, Deus está falando desses 6 dias, porque Ele fez, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Agora o versículo 3 diz, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara, porque aí vai entrar as três palavras que Deus usou ali para criar os céus e a terra. Depois Ele criou a vida natural e Ele criou a humanidade e fizera. Deus descansou das coisas que Ele fez. Então as coisas que Ele fez estão aqui, nós acabamos de falar, certo? E agora no versículo 18,
né, de Gênesis, no 2:18, está aparecendo de novo essa palavra. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora que esteja como diante dele. Então, Deus dizendo que Ele fez a mulher. Que Ele fez a mulher. Por que Ele fez? Porque o homem foi tirado do pó, a matéria-prima do homem é o pó. Mas a matéria-prima da mulher é o próprio homem. E Deus também criou macho e fêmea. Ou seja, então Deus criou, porque quando Deus acabou de fazer a mulher, tirando da matéria-prima do homem, que é Adão, Ele soprou. Então, quando Ele soprou, Ele estava criando a partir do nada. Veja, então, isso vai começando a clarear a nossa cabeça. Nós vamos começando a colocar as coisas no lugar, para depois nós falarmos do que Deus criou em cada dia. Graça e paz.